Conforme já citei, minha última desencarnação em terras da legendária Índia me colocou numa encruzilhada, num dilema bastante constrangedor. Rico de paz, mas pobre de valores despertos, de experiências acumuladas. Estava bem, mas voava baixo e curto. Não possuía extensibilidade, não podia alcançar na prática aquilo com que tanto sonhara, a integração no Uno, a libertação integral. Já disse que integração no Uno é verdade específica e não geral. A individualidade nunca cessa, havendo unificação vibratória. O filho passa a observar com inteireza a lei, face tentáculo do pai. Sua vontade é segundo a soberana vontade, pauta-se por ela, segue-lhe o rumo em toda a linha. Eu pretendia isso, fazia tempo que pretendia, e pensava estar na posse desse direito. Sonhava com essa condição e ajuizava o prazer espiritual de semelhante situação. Mas a lei é fundamental, é superior, não convindo com as apreciações humanas, de sorte que não me via alçado aos rincões de plena luz, ficando rente ao chão dos encarnados. Tomava parte na vida dos monges, nutria-me de seus pensamentos, de seus frugais alimentos, da duplicata de tudo o que é do meio material e humano. Esta verdade já vos é do conhecimento. Todas as coisas se desdobram em duplicatas, em valores substanciais, em formas e condições para vós desconhecidas. O mundo astral é feito da rarefação do mundo sólido, facilitando condições e situações iguais às vossas, muito piores e muito melhores. Não existe um plano espiritual promíscuo onde tudo e todos se misturam. Pelo contrário, há muita ordem, há muita divisão e todas as chefias necessárias. Na atmosfera da Terra há um pouco de promiscuidade, pois se mesclam os mais contraditórios elementos, as mais diversas gradações hierárquicas para efeito de vantagens em geral. Ensinam alguns, aprendem outros, etc. Também vivem nela elementos desencarnados de variantes matizes, além de centenas de milhares de encarnados cujos corpos estão dormindo. Mas a ordem, nada é por acaso. Nas esferas da subcrosta, em que pese a característica trevosa ou inferior, de modo geral penosa ou infernal, reina muita ordem, porque tudo se divide por zonas, por circunscrições e chefias. Nunca se poderá dizer que alguém esteja mal por acaso, que a lei não tome tento e que deixe sem atividade a justiça. Como já disse, é que, repito, lei é poder intrínseco, é parte do organismo geral, está em tudo e em todos, no céu e na terra, na parte e no todo. Um tremendo serviço é feito na terra pelos espíritos guias, ditos anjos da guarda, e pelos familiares e amigos. O entrelaçamento entre as esferas governantes é imenso. Fervilham trabalhos, descidas e subidas. Movimentam-se ordens, atenções, trabalhos e serviços múltiplos. É fantástico o plano geral. Pontes e caminhos vivem atulhados de servidores. Espíritos mais avantajados em poderes despertos varão tudo, segundo as ordens a cumprir, pois se fazem acima de barreiras e vencem distâncias como entende e seja necessário. Já não se trata de falar em Deus, crer ou ter algum credo. É a verdade em plena vigência, ativada pelos tentáculos fundamentais da lei. A justiça, que é a lei em ação, paira no recesso de toda e qualquer movimentação. É deslumbrante o espetáculo. Como é simples, amigos, compreender a divina presença, sentir a unidade, vendo estas maravilhas a funcionar. E isto é apenas a Terra. Que diremos do universo infinito? Quando estava cansado de viver entre os monges encarnados, conversei com alguém, um dos companheiros de Ventura. Devemos ficar toda a eternidade assim? Se é que a vida do espírito é mesmo eterna? Que acha você? Devemos tomar uma iniciativa qualquer? Com ar sofrido, encolheu os ombros e sussurrou: desde quando não teremos feito alguma coisa a fim de melhorar?
Todavia, se Brahma deseja alguma outra atividade, eu não sei qual seja. Eu não sei. Notando-o constrangido, o observei. Bem, ao menos estamos em paz. Poderíamos estar em pior estado, como esses que perambulam pelas ruas, pelas casas e aqueles que rastejam pelas sarjetas. É verdade que nossos desejos são puros, superiores e que gastamos a vida toda em preparos, sem quase nada adiantar. É verdade que alguma coisa não está bem. Um dos muitos companheiros alvitrou, interrompendo-me. Vamos fazer uma série de orações no templo? Outro retrucou. Voltaremos ao estado de idólatras? Não temos cultivado a melhor fé? Não temos forçado no íntimo a união sagrada? As vibrações do material seriam mais do que nossos próprios recursos íntimos? O propositor redarguiu. Sim, é verdade, mas onde ficou a união? Estamos unidos no chão e nenhum irmão superior nos dá a menor atenção. Todos fogem de nós. Só os guias nos procuram, só os encarnados nos veneram, pensando que somos parte de Brahma, julgando nossa união feita pela libertação. No entanto, onde está a união? Devemos ficar eternamente esperando? Esperando o quê? O interlocutor obtemperou bastante amuado. Vamos orar na floresta, então? O esplendor da natureza talvez concorra para nos fazer desabrochar as virtudes do espírito. Sobre ele choveram advertências e impropérios vindos de todos os lados e nos mais variados matizes acusatórios. Por fim, ele mesmo disse resoluto. Não vos estou convidando, estou apenas dizendo que tenho o direito de dar minha opinião, de ter ideias próprias. Portanto, com ou sem a vossa concórdia, eu vivi pensando como os outros pensaram. Posso uma vez ao menos pensar a meu inteiro gosto. No que me resultou pensar conforme os velhos ensinos? Onde estão os 8 Budas principais? Por que não nos visitam e recolhem os 34 Budas, os maiores e os menores? Não com ira, mas visivelmente indignado, arrematou. Não temos tido certeza de que Brahma está conosco, mas estamos certos de estarmos com nossas próprias convicções. Ora, convicções humanas não é que fizeram o universo. Os Budas, se tal foram, não terão sido os autores de Brahma, porém, apenas filhos de Brahma. E quem poderia dizer com absoluta certeza a respeito das leis de Brahma? Estaremos com a verdade? Ou estaremos apenas com nossas paupérrimas verdades humanas? E por que motivo devemos silenciar, acatar mais a voz de uma tradição do que pode muito bem ter as suas verdades felizes, mas que pode também ter suas falhas terríveis? Um ancião, ainda conservando os sinais vivos de sua encurvada carcaça, em tom de rogo, disse: Irmãos, não nos separemos por simples opiniões. Vamos tentar a oração em conjunto no seio estuante da floresta, com olhos voltados para o céu, para o sol, a maior glória com que Brahma nos brindou. Tudo faz verter a divina sabedoria de Brahma. O céu e a terra lhe contam o infinito poder. Logo, irmãos, também podemos colher alguma coisa através de sua maravilhosa obra. Vamos tentar? Alguns responderam que sim, outros se calaram, outros tiveram opiniões contrárias. Houve um que retrucou com azedume. Eu tudo fiz como melhor pude para fazer a união de espírito para espírito. Se por isso não deu certo, que é a medida tida e aceita pela tradição e pelo melhor senso crítico, por que hei agora de virar os olhos para o sol ou para uma simples floresta? Continuo budista, integralmente budista, não arredo o pé deste lugar. Se faltas há, que venham me dizer. Sim, que venham me dizer. Confio que alguém virá, algum dia, dizer alguma coisa, assim como nós confiamos e vivemos segundo a tradição. O ancião, todo paciência, monologou. Tem razão, todos têm razão. Ninguém deixa de ter a sua razão. Contrariando o esperado, foi saindo até que o perdemos de vista. Foi então que um certo horror se apoderou de mim, estremecendo-me, razão porque lhe fui nas pegadas. Quando olhei para trás, outros vinham, quase uns 200, todos metidos em grande tristeza, cabisbaixos e silenciosos. Era a caravana medorrenta a se locomover pelos ermos, muda e triste,
aguda e contrita, era a estampa da ilusão perdida, das convicções tornadas baldas, do vazio espetacular a corroer as criaturas anticheias de vida interior, de esperanças e miríficos projetos. O todo sublime de antes, dos tempos iniciáticos, estava convertido agora em merecória ondulação através dos vales e montes. Uns na frente acompanhando Ananda, outros a filar perrengue pelas moitas e acidentes do terreno, todos, enfim, marchando no rumo das montanhas, ao encontro de algum recurso, à busca daquele nirvana que se apresentava difícil, quase impossível, depois de ter sido julgado pronto e liquidado, resolvido e absorvido. Ananda, o encarquilhado, parou. Estendeu seu cansado olhar de espírito sofrido por sobre a dolente e triste fila de companheiros, indagando com sua rouca e apagada voz: Por que vindes em meu encalço? Lembrai-vos, eu não vos convidei. Para mim, se voltar ou não, pouco importa. Mas não sei de vossas pretensões e não me responsabilizo pelas vossas esperanças. Somos já mortos para o mundo, mas temos as nossas necessidades. Somos ainda homens. Temos os nossos corpos e as nossas obrigações para com eles. A morte do corpo denso não eliminou a vida do corpo tênue. Tudo continua, tudo se prolongou para aquém do túmulo, como vedes. Olhou para a linha de montes ao longe, apontou e sentenciou: É para lá que eu quero ir. Ninguém está convidado. Vá por si mesmo aquele que tiver suas intenções. A caravana encurtou-se, pois enquanto ele falava, os outros avançavam. Quando Ananda recomeçou a marcha, alguns lhe estavam à frente. Seus passos lentos arrastavam-se pelo chão ariento, escaldante, como se fossem os de um encarnado. Todos nós éramos, em verdade, encarnados de certo modo, apenas invisíveis aos olhos do mundo. Os nossos corpos pesavam, as nossas necessidades eram prementes, começou a nos invadir a sede e a fome. Isso mesmo, tal como se fôssemos portadores daqueles corpos que havíamos largado fazia muito tempo. Um jovem que havia passado em virtude dos excessivos jejuns soltou alguns gemidos e caiu por terra. Seu peito arfava e sua voz não saía. Sua vida era feita de surdo gemido, apesar de ser espírito, a despeito de haver morrido. Nem parecia o mesmo, aquele jovem sonhador, aquele asceta completo, aquele homem em cujo semblante místico muitos viram raiar o sol da união perfeita. Ele pareceu um dia ter realizado em vida a entrada em Brahma, tal o alvor de sua aura. Muitos o tiveram na conta de um grande Buda, mas ali estava, agora entregue a terrível e angustiante cansaço, feito igual a qualquer pecador, entregue à necessidade dos mais lancinantes gemidos. Ao seu redor, alguns pararam, enquanto que outros fizeram conta de nada haver. O Cristo ali faria rememoração de grandiosa e impassável parábola, mas seja como for, eu também não fiz melhor. Parei, olhei, lastimei e recomecei a marcha. As montanhas estavam longe, todos estávamos famintos de muitos alimentos, principalmente de pão espiritual, não havendo motivo para ficar, pois ele era espírito, estava entregue ao rigor de uma verdade superior, estava aquém dos conceitos humanos, também havia transitado pela barreira do túmulo. Não sei quem lá ficasse, pois não quis olhar para trás. Eu não sabia que espécie de sorte me iria aguardar um pouco adiante, mais além. Tudo poderia acontecer por um homem morto que se achava bem vivo e bastante sofrido, aquém da morte. A medida, a meu ver, era caminhar sempre, atingir as montanhas, mesmo sem saber no que isso daria. As montanhas. Quantos pensamentos fiz antes de a ela chegar, morto de cansaço, derreado ao extremo, em sangue a ponto de me largar por terra e perder os sentidos por muitas horas ou dias. Poucos atingiram as montanhas, daqueles quase 200 saídos. Quando muito, a quarta parte, se tanto, conseguiu lá chegar.
Alguns se arrastando como serpentes feridas, sangrando pelos pés e pelas mãos, suando sangue e derramando lágrimas a valer, elementos que de mistura formavam lodo e mau cheiro. De par com os traumas, com o frenetismo místico, havia horror nas frontes e desespero nos olhares mortiços. 5 ou 6 pareciam aloucados, pois começaram a atoar desencontrados cânticos, fora de um tom e de tudo, com as mãos levantadas, perseguidos de íntimos terrores. Um espetáculo horroroso, sinistro, filho da esquizofrenia. Uma noite havia passado, sobre um dia de mortificante caminhada, e outra noite se debruçava sobre a imensa natureza. A terra exposta na estância das montanhas e na fragrância de vales verdejantes tinha por teto uma cintilante abóboda e era envolvida pelos rumores múltiplos da bicharia. Mesmo entregue a tamanho tormento, atacado frontalmente pelos horrores da fome, da mais angustiante expectativa e de mais um dia arrastado pelos ermos, sentia-se alguma satisfação ante o espetáculo fantástico da natureza. Ananda subiu, obrigando alguns outros a subir e a outros tentar subir. Tentar, é claro, pois a maioria ficou no sopé da encosta, bem rente ao lago sereno, cantante e poético, visitado por animais e bafejado pelo clarão da lua crescente. Ananda, Ananda! Gritou um dos caminhantes desesperado, vendo-o subir, agarrar-se a tudo, picos e frestas, um tremendo esforço numa esperança louca. Veio o surdo rumor. Quem me chama? O desesperado companheiro rogou. Eu, espera por Brahma, espera, Ananda espera. Ananda replicou firme. Não, e se tivesse caído no caminho, quem me acudiria? O interlocutor reclamou, mas antes gemendo que falando. Piedade, espere um pouco, por Brahma. Ananda, sumido entre as fendas da rocha, enviou o seu duro recado. Brahma nos esperou? Teremos agido bem? Quem falhou, nós ou ele? Não vou esperar, nada prometo, não me responsabilizo. Penso em mim, por mim e para mim. Eu fazia o quanto podia, a fim de não perder Ananda de vista, mas naquela hora, frente a tamanha sanha egoísta, pensei estar seguindo um espírito enlouquecido, tornado indigno de todo e qualquer acatamento. Estaquei, pensei, meditei. E voltei atrás, fui ter com os outros, com os que haviam ficado junto ao lago, alguns dos quais choravam, pranteavam agoniadamente, reclamando contra o encurvado companheiro, incriminando a sua dureza de coração. Nós ao menos teremos água, balbuciou alguém. E dizer que somos espíritos, que ultrapassamos o túmulo, exclamou o que estava ao meu lado, até então com a cabeça enterrada entre os 2 joelhos. Mistérios de Brahma, quem o sondará? Comentou aquele que estava ao lado. Um que vinha vindo daqueles que se haviam atrasado, retrucou-lhe. Mistérios coisa alguma, leis, sempre leis. Nós estamos errados, totalmente errados. Somos apenas egoístas, tremendamente egoístas. Surtiu pesado o rumor, depois um baque surdo. Fora à nossa direita, não muito afastado de nós. Fiz o possível, levantei-me e fui investigar. Lá estava Ananda, o encurvado companheiro todo gemente, dizendo palavras sem nexo, clamando por Brahma, rogando misericórdia, tudo de mistura, numa balbúrdia mental sem conta. Sacudiu, mas sem efeito. Estava fora de si, estava enlouquecido ou desvairado. Lá o deixei, vindo ao encontro dos outros e informando-os. Bem feito, exclamou um deles. Pobre Ananda, lastimou um outro. Uma gargalhada se levantou depois do que surtiu a opinião. Temos sido verdadeiros idiotas, egoístas infames, pensando ser mais, que ganhamos? Até depois de mortos caímos, temos fome, vivemos feito bichos. A união, a libertação, a entrada em Brahma. Brahma pensou do mesmo modo? Quem é que trouxe o recado? Que Buda contou o resultado de sua experiência? Qual deles voltou para confirmar sua teoria e doutrina? Onde foram parar? Será que estão lá no alto da montanha,
clamando por Brahma, como nós o estamos fazendo aqui, cessou a fala. Num repente, caindo em convulsivo pranto, em desesperada crise. Aos poucos foi passando, até que silenciou de uma vez. A natureza estava majestosa, estuante de esplendor, cheia de luar e de vida animal. Aos poucos a neblina invadiu tudo, revestiu de branco véu a moldura dos montes e das árvores. A lua viu-se ofuscada, os insetos diminuíram a intensidade dos ruídos, o lago ficou debaixo do manto úmido e alvicente. A noite pareceu dormir, envolveu a natureza toda e encerrou-se na quietude. Cada um de nós se recostou, procurou dormir, fazer aquilo que sempre fizemos, com toda a regularidade e necessidade, a contar do primeiro dia da morte física.